Jornal da República, direto de Brasília, aqui no quarto seminário do Instituto Silva Neto. Estamos aqui com um dos maiores intelectuais do Brasil. Ele que é físico, é cantor, é apresentador de TV, é escritor, mas é, acima de tudo, um homem de Deus. Bispo Rodovalho, ex-deputado federal, fala para a gente da importância desse seminário aqui hoje em Brasília e de estar levando a fé para se fazer justiça e promoção social nesse país. Bom, eu parabenizo o Silva Neto pela energia, pela convicção, pelo desejo de ajudar, de formar o pensamento da nova geração de juristas. Tínhamos várias escolas aqui hoje participando, alunos, pessoas que estão sendo preparadas, e acredito que aqui é um lugar onde o conhecimento está sendo propagado, não só no princípio do jurídico, mas os valores humanos, os valores pessoais. A palestra do ministro André Mendonça foi maravilhosa, de manhã e à noite, falando sobre valores, falando sobre princípios, falando sobre aquilo que são os parâmetros mais caros, mais preciosos para a vida humana. E só é possível por causa do seminário. Então, sempre que eu posso, apoio o Silva Neto, apoio o simpósio, o Instituto, porque eu acredito nessa visão. Vocês estão de parabéns também pelo apoio de estar aqui cobrindo o evento de uma maneira tão significativa e importante. O bispo, as igrejas ela têm um papel social muito importante para o país, porque elas chegam aonde o poder público não chega, onde o poder público, não por não querer, mas por causa da sua burocracia, por causa da sua casta, por causa de vários fatores, ele não consegue chegar em algumas comunidades, e através da igreja a gente chega. Qual é o sentimento que se tem de conseguir levar, às vezes, aquele que está mais precisando de uma palavra que às vezes salva a vida dele? Então, eu acho que a igreja hoje é uma instituição mais, ao meu ver, não é arrogância, mas mais preponderante da nossa sociedade, porque ela se tornou o grande amortecedor social. Como você bem disse, a igreja está nas favelas, a igreja está nas prisões, a igreja está nos hospitais. Aonde tem a dor humana, a igreja está lá, o braço, a mão do amor de Deus, a mão do carinho, por meio da igreja chega, independente da denominação, se é Assembleia de Deus, se é Universal, se é Adventista, Presbiteriana. O importante é que a mão do Senhor está atuando pela igreja. E isso é muito importante. Isso tornou-se até um fenômeno social. A igreja evangélica hoje é o último fenômeno social do Brasil. E ela está influenciando em todo o estilo de vida. Estilo de vida da política, estilo de vida da cultura, né, da comunicação. Você liga uma televisão hoje, um rádio, em qualquer lugar você vai encontrar vários pastores falando. Isso não existia há 15 anos atrás. Isso não existia há 20 anos atrás. Então, essa missão a igreja não pode perder. A minha luta hoje, muito forte, com a nova geração, é que eles entendam a preciosidade. Quando eu me converti, eu vim do espiritismo, eu vim da bruxaria pesada. Quando eu me converti, o Brasil tinha 3% de evangélico. 50 anos depois, hoje, tem mais de 35%. Quer dizer, nós crescemos 10 vezes mais no intervalo de uma geração. E que Deus continue a gente crescer, mas a nova geração precisa entender o valor da igreja, a preciosidade. E não só a igreja como instituição, mas a igreja pessoas, feita de gente honesta, santa, verdadeira, gente que não vive vida dupla, gente que vive a verdade. Porque essa é a força do evangelho, é a verdade no coração de um pastor, de um líder, de um irmãozinho, de uma irmãzinha, de uma pessoa mais humilde, um líder maior, mas que vivam com coerência e com verdade. Agora, como físico e como músico, o que isso te traz assim para potencializar a sua vida espiritual? Olha, músico, eu acho que eu me considero praticamente compositor, porque eu componho muito. Graças a Deus, Deus me deu essa fonte de canções que flui. A voz, a gente quebra um galho, né? Agora, a minha paixão sempre foi a física. Eu
Eu comecei muito jovem fazendo curso de física, depois fiz pós-graduação e depois fiz o meu doutorado. E porque eu entendo que Deus escreveu o universo por leis da matemática. Isso não é meu, não. Isso é do Sir Isaac Newton. Isaac Newton disse: Deus escreveu o universo por leis matemáticas. E daí vem a perfeição do universo. Mas esse universo ele não tem, ele é perfeito, ele é formado para a vida. E quanto mais eu descubro a ciência, estudo a ciência, mais eu vejo Deus escrevendo. Então eu vejo Deus escrevendo pela Bíblia, falando pela Bíblia, mas Deus falando pela natureza. Quando eu olho dois livros, o livro da Bíblia e o livro da natureza, eu vejo o sotaque, a escrita do nosso Deus eterno em tudo isso. Todos os códigos desvendados, né? Todos os códigos. Ontem eu ainda estava lendo uma matéria, são 32 fatores de ajustes para a vida funcionar no nosso planeta. Matematicamente, teve que ter, por exemplo, um deles seria a gravidade do nosso planeta. A percepção conceitual que os planetas têm gravidade e essa força é diferente, esse parâmetro é diferente. Quer dizer, só existe vida aqui por causa da gravidade. Mas são 32, ou seja, uma inteligência fora do sistema matéria, espaço, tempo, pensou e planejou isso. Não dá para ser acidente, não dá para ser espontâneo. Tem que ter tido propósito. Como surgiu o nome da sua igreja? Surgiu num versículo de 1 Crônicas 7,14, que na oração diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Terra ferida, com feridas sociais, feridas de desigualdade, de corrupção, de pecado, de violência, de sangue do inocente. Tudo isso é ferida. E a proposta é que a igreja sare essas feridas. Que bacana. Essa eu não sabia, por isso que e muita gente deve se preocupar. Sim, Sara a nossa terra, parece um nome de pessoa, mas é sarar de sarar. Isso mesmo. Sarar de curar. Curar uma terra ferida. Bacana. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, sempre passando aquele espírito. Agora eu falo uma curiosidade. O que te inspira a escrever tanto? Você tem quantos livros já lançados? Eu estou batendo 167. E agora eu estou lançamos o primeiro volume da Bíblia Científica, que são comentários onde tem um milagre, qual é o fenômeno usado por Deus para fazer aquele milagre. Por exemplo, o Sol parou. O Sol não parou. Ele não parou. O Sol não pode parar. Se parar, tem um acidente cósmico que destrói todo o mundo conhecido. O Sol não pode parar, porque ele está numa velocidade de 2.100 quilômetros por segundo. Nossa galáxia está voando em torno de Andrômeda, que é a próxima galáxia vizinha. Então, um sistema muito complexo. A palavra no hebraico, que o Sol parou, dom, a palavra dom, não é parar, mas é aquietar. E tem outro lugar que usa dom como esconder. Então, a melhor tradução seria: o Sol escondeu. O Sol escondeu o eclipse. É completamente compreensível. Mas não é compreensível você falar que o Sol parou. Então, apenas uma questão de tradução. Então, lancei 2 volumes fazendo esses ajustes nas traduções. Porque quem tem uma mente científica perturba muito com isso. Sol e manhã é o primeiro dia, Sol amanhã é o segundo dia. Gênesis 1. Sol amanhã é o terceiro dia, mas o Sol só aparece no 4º dia. Sem Sol, não tem manhã e não tem noite. Como é que pode falar isso? Para quem diz que não tem ciência na religião, né? Tá aí, tá tudo aí. Mas a palavra lá não é Sol. É mais uma vez uma tradução assim, que deixou a desejar, incompleta. A palavra ali houve desordem e houve ordem. Houve desordem primeiro dia e depois teve ordem. A ordem nasceu da desordem. Isso fica perfeito. E a cosmologia moderna aceita, alinha. É uma questão apenas de uma palavrinha, de um conceito apenas. Adorei conversar com Vossa Excelência. Realmente, 167 livros não é para amador, né? É para quem realmente está inspirado, tem uma inspiração divina. Sim, porque quando arde no coração, a gente vai buscando
explicação para tudo aquilo que, essas curiosidades que nem sempre a gente encontra, além de respostas de Deus para os dilemas do homem, né? Para finalizar, em cima do tema aqui, eu sei que você tem vários compromissos, justiça, através da teologia, que você também é formado em teologia, qual é o caminho de Deus para se fazer mais justiça e transformar o Brasil através da justiça, que é o seminário jurídico aqui hoje? Maravilhoso, maravilhoso. Essa pergunta é bombástica. Eu vou falar sexta-feira às 16 horas sobre a visão do universo na perspectiva da teoria quântica e a implicação disso no direito, no conceito de justiça e no conceito de verdade. Só para encerrar bem rapidinho para você, não existe justiça sem verdade. E hoje a justiça desassociou-se da verdade. A justiça hoje é muito mais uma visão de um sistema jurídico do que uma ligação implícita com a verdade. A Bíblia, toda vez que fala a palavra justiça, traz antes a palavra verdade. Porque se você não tiver a verdade, você vai fazer injustiça, vai condenar uma pessoa inocente. Isso é um crime, não se pode. Jesus chamou o juiz de iníquo numa situação, numa parábola, que o juiz não tinha roubado. Qual era a iniquidade daquele juiz? Não tinha iniquidade. Sabe qual era a iniquidade dele? Que ele não fez justiça a uma viúva inocente, ele procrastinou o caso dela, ele não atendeu na velocidade que ela precisava. E Jesus chama esse homem de iníquo pelo fato dele não ter, da demora dele. Então, já dizia Rui Barbosa, né? A justiça tardia é justiça. É injustiça. É injustiça. Então, eu vou trabalhar esses conceitos. Eu acredito muito que nós temos que recuperar que a justiça tem que andar de mãos dadas. Os Salmos falam justiça e verdade. Justiça e verdade. Então, o nosso ordenamento jurídico, então, hoje, ele não consegue cumprir o seu papel social de chegar naqueles mais necessitados. Porque eles aceitam, o ordenamento jurídico aceitou narrativas, não criminalizou perjúrio. Se você criminalizar o perjúrio, ninguém pode mentir. A justiça é o lugar de buscar a verdade, a face da verdade mais honesta, mais doer, custe o que custar. Isso vem da academia. A academia tem que ensinar isso, né? A ética, né? Deveria ser do berço, mas não é. Infelizmente, houve a dissociação. E eu hoje sou um militante para que possamos voltar. Outra coisa importante, justiça, na perspectiva da Bíblia, sempre vem do céu. A verdade é que vem da terra. Por quê? A justiça de Deus não falha. Mesmo que a justiça humana, o sistema, falhe, a justiça de Deus não falha. Mas a verdade é que brota da terra. Por quê? Porque nada vai ficar oculto nesse mundo. Deus é um Deus de luz, Deus é um Deus de verdade, né? A que tem uma força da verdade, e a justiça vem do céu. Seria ótimo, maravilhoso que o sistema jurídico pratique a justiça. Mas se por acaso não praticar, fique tranquilo, a justiça eterna não falha não. Muito obrigado por toda essa energia. Continue ajudando o Brasil sempre, da forma que sempre ajudou. O Brasil precisa de você. Última hora e Jornal da República, notícia levada a sério.